primeiro filme Coringa, protagonizado por Joaquim Fênix, desenha o que a escritura e vários filósofos ateus já afirmaram. Sem Deus, você não tem um fundamento sólido para sustentar a moral. Sem Deus, não dá nem para dizer matar é errado. Vem comigo que eu vou lhe mostrar que quando o homem tentou matar Deus, quem morreu foi ele. E vou usar o filme do Coringa para mostrar isso. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar um trechinho aqui do vídeo, mas lembrando, isso aqui não será uma análise detalhada de todo o filme, de apenas um trecho. E esse trecho eu acho que é um espetáculo de profundidade filosófica. Então eu vou mostrar esse trechinho. Na realidade eu sei que isso aqui, o filme foi lançado há muito tempo. Eu, inclusive, na época, eu havia feito um texto sobre esse filme, e um texto até um pouco mais completo. Publiquei lá no Facebook, mas nem consigo achar mais. E aí, me apareceu esses dias aqui esse vídeo, e eu uso esse trechinho às vezes para praticar, tentar aprender inglês. E, gente, é bom demais isso aqui, é muito bom esse trecho. Então vamos lá, quero mostrar para você aí, talvez no meio acho que dá uns 5 minutinhos, mas por favor, assista comigo. Talvez eu picote um pouquinho por conta de direito autoral, tá bom? Mas é só por conta disso, vai ficar um pouquinho chato, mas vamos lá. Toque, toque. Quem tá batendo aí? É a polícia, minha senhora. O motorista bêbado atropelou seu filho, ele morreu. Olha a piada que ele está contando. Só lembrando o contexto aqui, o contexto é o seguinte, ele queria ser comediante, ele fez uma apresentação em um pub, sei lá, alguma coisa assim, num bar, e foi uma tragédia, e isso viralizou, o vídeo sem graça dele, o comediante sem graça. Por isso, o Murray, o apresentador ali, o convidou, para humilhá-lo mesmo. E aí você é um comediante, então conte uma piada. Ó a piada que ele conta. Um policial contou que o filho mandou uma mensagem para a mulher dizendo, não, seu filho morreu. Aí ele começa a rir. E olha que crueldade. O filho morre, a mãe está recebendo a notícia, e ele dá risada disso. Olha como isso é importante. Ah, não. Com isso não dá pra brincar. Isso não tem graça, Arthur. Esse não é o tipo de humor do nosso programa. Tá bem. Me desculpe. É que, entendeu? Minhas semanas foram difíceis, mas... desde que eu... matei aqueles 3 investidores. Se você não assistiu o filme, ele está dentro de um vagão de metrô, e aí 3 caras começam a tirar sarro dele e ele mata os caras. Tá legal, tô esperando o fim da piada. Não tem fim da piada. Não tô brincando. Você tá falando sério mesmo? Tá dizendo que matou aqueles 3 jovens no metrô? Uhum. E por que a gente deve acreditar? Eu não tenho mais nada a perder. Nada mais me machuca. Minha vida não passa de uma comédia. Peraí, deixa eu entender. Você acha que matar aqueles caras é engraçado? Eu acho. E eu cansei de fingir que não é. A comédia é subjetiva, Murray. Não é o que eles dizem? Todos A comédia é subjetiva, Murray. vocês, o sistema que sabe tudo, vocês decidem o que é certo e errado. Da mesma forma que vocês decidem o que tem graça ou o que não tem. Tá bom, eu acho que pode ter feito isso para começar um movimento, para virar um símbolo. Ah, qual é, Murray? Eu pareço um palhaço que começa movimento? Você tem um motivo pelo qual você matou? Não tem. Grave isso. Eu matei aqueles caras porque eles eram péssimos. Todo mundo é péssimo hoje em dia. É o que basta pra gente enlouquecer. Ok, é isso aí. Você é louco e essa é a sua desculpa para matar aqueles 3 homens? Não. Eles cantavam muito mal e isso pode custar vidas. Olha a justificativa que ele dá para ter matado. Não, eles cantavam mal. Você acha que é uma justificativa prudente, racional? Ele está tentando mostrar isso. Não tem motivo nenhum. Eu não tenho motivo. Não, grava isso aí. Ah, porque tá todo mundo tão preocupado com esses caras. Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim. Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim. Mas esses caras, só porque o Thomas Wayne foi chorar por eles na TV? Você tem um problema com Thomas Wayne, então? É, eu tenho.
Você já viu como é que é lá fora, Murray? Murray. Por acaso você sai do estúdio? As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Ele está partindo aqui de uma ideia nihilista, né, de que se Deus não existe certo ou errado, não existe um padrão objetivo para dizer o que é certo e errado, também nem um padrão objetivo para dizer o que é engraçado e o que não é. Ou seja, não existe valores morais absolutos. Mas ele está chateado que não agiram com ele de maneira justa, tá vendo? Ele está revoltado. Ou seja, tá vendo que, eu não vou falar muito disso ao longo do vídeo, mas ninguém consegue fugir da ideia de que existe uma noção de certo e errado. Tanto é que ele está furioso, porque agiram de modo errado com ele. Outro cara. Pensa que homens como Thomas Wayne sabem por acaso como é ser igual a mim? Ser alguém diferente deles? Não sabem, não. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos, sem ficar revoltado e quebrar tudo. Já terminou? Isso é uma tremenda autopiedade, Arthur. Parece que por ter matado aqueles jovens, você precisa de uma desculpa. Nem todas as pessoas, e pode acreditar, nem todo mundo é péssimo. Você é péssimo, Murray. Eu? Eu sou péssimo? É porque eu sou péssimo. Passando meu vídeo. Me convidando para o show. Só queria me transformar numa piada. Você é igual a todos eles. Essa parte também é forte, né? Ele está dizendo a você, e é verdade, você também é mau, você quis me humilhar. É isso mesmo que ele queria fazer. Mas tá vendo, o Coringa aqui, ele cai em contradição, porque ele está dizendo que não tem certo e errado, mas ele achou que foi errado o que fizeram com ele. Enfim, então vamos lá. Por que isso aqui é tão importante? Ele ri da morte de um jovem, gente. Pior, ele ri quando a mãe recebe a notícia. Tem algo mais cruel? Todo mundo no estúdio fica em choque. Quem ri disso? Então o Coringa diz: vocês não dizem que a comédia é subjetiva? Pois bem, a moralidade também. E aí o Coringa diz: eu matei 3 pessoas. E por quê? Para iniciar um movimento. Não! Inicia movimento quem crê em alguma coisa. Ele não crê em nada. Eu os matei porque eles não sabiam cantar. Pelo amor de Deus, isso não é motivo. Mas num mundo subjetivo, não há razão para nada. Não temos um fundamento moral, lógico e absoluto para estabelecer nada, nem mesmo que homicídio é errado. O Coringa então diz: o sistema, uma elite decide o que é certo ou errado, o que é engraçado e o que não é. Por exemplo, o Murray tinha o plano de humilhar o Coringa. O contexto, como eu expliquei para vocês, o Coringa tinha feito um show de comédia que viralizou por não ter graça. O Murray, eu acho engraçado o jeito que ele fala, Murray. O Murray o chamou com o objetivo de rir da falta de graça do Coringa. Era óbvio que esse era o objetivo. E o Coringa está argumentando: olha, você não pode me fazer sofrer, me humilhar em rede nacional. Por quê? E por que eu não posso rir da morte alheia? Você está rindo do meu sofrimento, por que eu não posso rir do sofrimento do outro? Nietzsche, um filósofo ateu, ele reconheceu que a morte de Deus levava ao niilismo. O niilismo é uma posição filosófica que afirma, em termos gerais, que não existem fundamentos objetivos para valores, sentido ou verdade última. Foi o Nietzsche quem disse: olha, Deus está morto. Com isso, ele queria afirmar que a fé cristã havia perdido espaço de influência na sociedade. Mas mesmo ele sendo ateu, ele reconheceu que essa morte de Deus, ela traria muitos problemas. Você perderia o fundamento lógico para a moral. Sem Deus, nós desprendemos a Terra de seu Sol, disse o Nietzsche. Ou seja, a Terra só se mantém em sua órbita porque está presa pela gravidade do Sol. O Sol sustenta. Então, sem o Sol, a Terra perderia a sua referência e vagaria sem direção, entregue ao caos. É isso que ele está dizendo. Sem Deus a gente não tem nada para segurar nada. Então pensa por um instante. Se Deus não existe, logo nós somos apenas bichos evoluídos. Não é que vivem apenas para os seus instintos. Nós então viveríamos apenas para os nossos instintos para propagar a espécie. Só isso. Então, veja bem, a teoria da evolução, de acordo com a teoria da evolução, não existe moral. Até isso, a moral é fruto da evolução, da seleção natural, que apenas inventa uma moral para sobreviver. Mas, de fato, não existe moralidade objetiva. Não existe verdade ou mentira, certo ou errado. A única coisa certa, de acordo com a teoria da evolução, é se adaptar para sobreviver, que levará a deusa da seleção natural a te escolher como um sobrevivente. Nesse sentido, seria errado que um homem matasse outro homem para retirar o seu pulmão e assim propagar a sua espécie? Claro que não! Você já viu um leão sendo levado a julgamento
para, em nome da propagação de seu gene, se ele matar um leão, estuprar para propagar a sua espécie, ele é levado a julgamento? Não. Por que deveríamos ser presos por fazer o mesmo se somos apenas animais evoluídos? Consegue perceber que se Deus não existe, eu não tenho um fundamento lógico para a moralidade. Eu não tenho um fundamento lógico para dizer para o gay, você não pode dormir com outro homem. Mas eu também não tenho um fundamento moral, uma base moral para dizer, não pode matar. Então o Coringa, ele é a encarnação fictícia, perfeita e final de um mundo sem Deus. Sem Deus como fundamento último, estamos entregues àquilo que cada um achar mais certo. Ou como disse o Coringa, o sistema, uma elite decide o que é certo e errado, ou seja, a lei do mais forte, a lei da selva. E de modo arbitrário, vocês decidem e espera que nós, como bons meninos, obedeçamos. Então o Coringa é a revolta contra esse subjetivismo. Se não existe certo ou errado, quem são vocês, a elite, para estabelecer a moralidade? Quem são vocês para determinar qual piada é correta e se matar ou não é errado? Então, toda vez que eu falo sobre esse tema, eu conto uma história, né? Uma vez chegamos a um hotel, eu, a minha filha mais velha, a Isabela, e ela disse para a filha mais nova, para minha filha mais nova, a Helena, olha, não pode mexer aí. Quem disse? Perguntou a Helena, mais novinha. O que a Helena estava procurando? Uma fonte última de autoridade, um fundamento para aquela proibição. Se a Isabela, a mais velha, dissesse, o dono do hotel, ele disse que não pode, aí haveria um fundamento para a proibição. Mas se a Isabela dissesse, não há nenhum dono aqui nesse hotel, não há nenhum criador desse hotel, apenas eu estou dizendo a você, minha irmã, que você não pode. A Helena, mais nova, então, sabiamente retrucaria, se não há dono neste hotel, eu e você somos iguais. Logo, quem é você para dizer o que eu faço ou não faço nesse hotel sem dono? No fim, quem estabeleceria o que era certo e errado? No hotel, o mais forte. Como alguém já disse, se não formos dirigidos por Deus, seremos governados por tiranos. Você percebe que Deus é o fundamento para tudo que existe. E para que tudo continue a existir, sem mim, disse Jesus, nada podereis fazer. Nada mesmo. Ele é a vida que sustenta o universo. Ele é a sabedoria que dá base à sabedoria. Ele é o fundamento que sustenta a moral. Ele é o alicerce do conhecimento. Sem Deus, tudo desmorona. A ciência, a educação, tudo. Faça o meu curso Mente Cristã. Nele eu explico como o cristianismo, ele é a verdade sobre tudo. Não é a verdade apenas sobre como chegar ao céu, mas a verdade sobre como viver na terra, sobre política, sobre educação, sobre ciência. O cristianismo dá base para que a ciência floresça. Cristo, ele regenera a alma humana, mas ele também dá base para a ciência, para a educação, para a arte, para a cultura de modo geral. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, enquanto eu ensinava uma vez sobre isso para um grupo de líderes, como a Bíblia foi a base para o desenvolvimento de todas as áreas do saber, eu me lembro que um líder, ele ficou muito impactado e disse assim, isso muda tudo, pais, pastores, jovens precisam ouvir sobre isso. E eu falo muito sobre isso lá no meu curso Mente Cristã, vamos deixar aqui para vocês um link promocional de R$165 para que vocês possam fazer, eu tenho certeza, como que esse curso vai ajudar vocês. E aí, o que vocês acharam da minha pequena resenha? Né? Eu não falei sobre tudo do filme Coringa, do Joker, mas aí uma pequena palhinha, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe, até o próximo vídeo.